escrava da depressão, escrava da bebida, melhor amiga dos remédios. Me cortar era a solução quando a rotina me sufocava. Me senti o tempo todo consumida. Minha identidade estava diluída. Cara, independente do que fizeram com você no passado, você é filha de Deus. Mesmo que você não tenha tido a presença dos seus pais, o amor dos seus pais, isso não muda o amor de Deus pela sua vida. Ele tem planos incríveis para você. Você com certeza já deve ter escutado isso. Mas falta viver isso. E começa aqui hoje, agora. E é isso que eu quero para a sua vida, é isso que Jesus quer para a sua vida. Quer que você comece a se enxergar como você é de fato. Não como alguém que foi abandonada porque não presta, porque não nasceu para dar certo, muito pelo contrário. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você imaginasse, que você colocasse agora a pessoa que mais te machucou. A pessoa que mais feriu o seu emocional. Que mais fala assim, caraca, ela não podia fazer isso. Ou ele não podia fazer isso. A Giovana hoje está apresentando a sua mãe aqui. Não precisa ficar com medo. Tudo que você vai estar sentindo, eu quero que nesse momento você fale tudo aquilo que você jamais falou para ela. Não aceite sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Deus poderia te pegar e te transformar aonde você estava, mas Ele reservou esse dia, o dia de hoje, para transformar a sua vida. E outras pessoas vão assistir e vão pegar a sua vida como exemplo e transformar também. Não é para isso que você nasceu? Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Levanta sua cabeça. Você é vencedora. Você é guerreira. Você é forte. E é por isso que você está aqui hoje. Você me entendeu? Existem muitas Rebecas por aí. Muitas pessoas que passam pela mesma situação que você já passou. E você é a resposta. Você vai ser a luz na vida dessas pessoas, que você possa influenciar. Amém? Porque aquilo que não te mata, te fortalece. Glória a Deus! E hoje nós estamos dando início a uma nova série de palavras. Vocês que acabaram de assistir o vídeo, sabem me dizer qual o nome dessa nova série? Isso aí, não mata, mas fortalece. Com certeza nós já vivemos muita coisa, né? Que pode até ter nos baleado, mas não nos matou. E se não nos matou, que estamos aqui, é sinal de quê? Que nós vamos usar, né, como escada, que nós vamos usar, né, como proteína, como whey protein, né, para que nós nos tornemos cada vez mais fortes em Deus, amém? E o nosso primeiro tema dessa série de palavras é descubra como Deus te enxerga. Nessa série de palavras nós vamos usar tudo aquilo que foi lançado contra as nossas vidas para verdadeiramente, né, nos tornar mais fortes. Nós vamos largar a mão, né, de tudo aquilo, né, que as pessoas dizem, que as pessoas veem em nós e até mesmo aquilo que nós vemos em nós mesmos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ler com vocês lá em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Enquanto ele põe ali, né, nós temos
a certeza, né, que em todos os momentos os olhos do Senhor nos vê. Quem acredita nisso aqui? Quem tem isso como uma verdade? Em todos os momentos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. Não há nada que nós venhamos fazer, né, nem mesmo sentir ou pensar, né, que fuja, né, ao conhecimento de Deus. Amém? Guarda essa informação aí, ou refresca isso aí na sua mente, que eu tenho certeza, né, que todos aqui entendem isso. E vamos ler lá, em 1 Samuel 16, 7. Vamos lá. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Esse texto é bem conhecido, né? Quem sabe aqui a quem ou sobre quem Deus estava se referindo com o profeta Samuel? Exatamente com os filhos de Jessé. Nós temos uma dificuldade, né? Em olhar as pessoas, pela nossa natureza humana mesmo, pelo nosso olhar limitado, né? Nós costumamos olhar as pessoas pela tua aparência, e pela aparência das pessoas, nós acabamos tirando conclusões. E nós vimos que isso aconteceu até com o profeta Samuel, o homem que recebia a revelação direta de Deus. Ele também se equivocou por ter a visão limitada como nós temos. E nós vamos falar hoje, né, de uma questão, como eu estou falando, é algo muito natural, né, entre nós, né, a forma que nós olhamos as pessoas. Antes de nós darmos continuidade, vamos orar. Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Vocês que vieram aqui nessa arena, nessa noite, não só para cumprir um protocolo, não só para que nós víssemos vocês, mas vocês que estão aqui, mesmo vocês que estão aí no online, né, mas vocês que entraram, sabe, nesse link, vocês que pararam esse tempo agora, né, para ouvir de Deus, para mais que ter um momento, sabe, de cumprir rotina, mas para ter um momento de aprendizado, um momento, sabe, de aprender mais, de experiência nova com Deus. Estenda as mãos, em nome de Jesus. Comece a colocar agora para Deus o desejo do seu coração de ouvir dEle, de receber dEle nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa noite. Nós Te glorificamos, Pai, porque somos privilegiados, Pai, de estar aqui, de estar na Tua presença, de ter esse tempo, Deus, para Te buscar, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa vir ministrar nesse tempo de palavra, que o Senhor possa, sabe, alcançar os corações, que o Senhor possa, com a Tua palavra, transformar as mentes, Pai, levar cura. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui à sua disposição, como um canal do Teu fluir. Eu me coloco aqui, debaixo do Teu olhar, Senhor, debaixo da Tua visão. Me usa como Tu queres e fala ao coração de todos quanto desejam Te ouvir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Agora sim. Agora sim. Então, esse texto que nós lemos, né, se trata de um momento em que Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, e Deus falou com o profeta Samuel, né, que ele estava escolhendo um novo rei. O profeta Samuel tinha que ir à casa de Jessé, desse homem chamado Jessé, e ungir um dos filhos dele. Eu sei que é uma história conhecida aqui, né, mas vamos dar uma pincelada para você que está em casa, né, está entendendo, está ligado aqui conosco. E quando chegou lá, né, Jessé colocou diante dele, né, diante do profeta Samuel, 7 filhos. E os filhos que o Jessé separou eram aqueles que tinham estatura, que tinham boa aparência. Ele colocou aqueles que realmente impressionavam, tanto que
nós lemos nesse texto de 1 Samuel 16:7, que o profeta Samuel, o próprio profeta, né, ficou assim impressionado com Eliabe, um dos filhos de Jessé. Eliabe era forte, de boa aparência, né, era um guerreiro do exército. E aí Deus fala dessa forma com Samuel, para que Samuel não se deixasse impressionar pelo seu aspecto, nem pela sua altura, porque Deus havia o rejeitado. E Deus fala mais, né, que ele não via como o homem vê. Deus olhava o coração. E essa é a nossa dificuldade. De repente, né, Jessé passou todos aqueles filhos que ele julgava capazes, né, ou que seria separado por Deus, ou que teria, né, o perfil de um rei. E todos eles foram reprovados por Deus, até que o profeta perguntou se ele só tinha aquele filho, e ele falou que tinha um pequeno, mais novo, que ficava cuidando das ovelhinhas. E o profeta pediu que o chamasse, e quando ele chegou, que eu creio que todos aqui saibam o nome, e você em casa, se não sabe, a igreja vai te dizer agora o nome dele. Davi, né? E quando Davi chegou, né, o Senhor confirmou no coração do profeta, dizendo, é esse. E as coisas mudaram ali. A partir dali, né? Foi todo um processo, mas a partir dali. Mas com tudo isso, nós vemos que Deus, né, como ele mesmo disse na palavra, ele não está olhando como o homem olha. A visão de Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver. A visão de Deus, ao seu respeito, a respeito do seu próximo, é muito diferente da forma que você vê. Deus não vê só o exterior. Por que nós, né, temos dificuldade, né, de ver as pessoas como elas verdadeiramente são? Por que nós olhamos, né, e rotulamos as pessoas pelo seu pecado, pelo aquilo que ela faz? Por que será? Quem imagina aqui por que nós olhamos as pessoas pelo seu pecado, pelas suas atitudes, pelo que elas aparentam? Que a nossa visão é limitada. Nós não conseguimos ver o homem como Deus vê. Deus olha o interior. Nós só temos, né, a capacidade, a condição de ver o exterior das pessoas. Nós não conseguimos enxergar além da nossa visão natural. A nossa visão, muitas das vezes, até o natural, até o normal mesmo, é uma visão distorcida. E nós acabamos, né, tendo uma visão distorcida, até mesmo da visão de Deus a nosso respeito. Nós começamos a nos olhar e aceitar os rótulos que foram dados, né, aceitar os rótulos que as pessoas colocaram sobre nós, porque nós começamos, né, a ter uma visão distorcida, até mesmo da visão que Deus tem ao nosso respeito. Isso não se limita só, né, no nosso olhar alheio, no nosso olhar, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Se a pessoa se prostitui, tem um pecado, né, na área da prostituição, nós a rotulamos como o quê? Como prostituta, não é isso? Se a pessoa tem uma dificuldade, né, tem uma dependência química, nós nos referimos a essa pessoa como o quê? Como drogados, né, ao cracudo, né? Enfim, né, vários nomes, mas nós nos referimos àquela pessoa e a pessoa acaba sendo rotulada, né, pelo seu pecado, pelo aquilo que ela faz. E importante, né, dessa palavra é nós entendermos que Deus nos olha, Deus nos vê além daquilo que nós fazemos, além daquilo que nós somos. Deus nos vê além do nosso pecado. Na semana passada, na semana retrasada, nós falamos, né, e trouxemos um exemplo sobre isso, né? Nós falamos sobre Zaqueu. Todos o viam como um pecador, como um homem falho, como um cobrador de impostos, um homem ganancioso.
né? E nós vimos que Jesus esteve ali com ele. Jesus, ao olhar para Zaqueu, ele viu muito além, né, daquilo que Zaqueu fazia. Ele viu muito além das atitudes de Zaqueu. Ele olhou o coração. Ele viu ali naquele coração sede, fome, desejo, né, de conhecer mais de Jesus. Isso aí foi o start, né, o pontapé inicial para toda uma mudança. Nós precisamos receber, né, o olhar de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a olhar as pessoas, sabe, além do seu pecado ou além das suas falhas. Por que já falo assim, olhar as pessoas além dos seus pecados e além das suas falhas? Porque nós somos pecadores, não é verdade? Nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Agrega a ele mais um pecado. Além do que ele comete, mais a questão da mentira, né? Não existe, né, pessoas sem pecado. Imagina se Deus fosse nos olhar, né, pelos nossos atos pecaminosos. Imagine se Deus fosse nos conhecer, né, simplesmente pelos nossos atos pecaminosos. Imagina se nós fôssemos rotulados, fôssemos tratados, chamados, né, pelo nosso pecado. Nós costumamos fazer isso. É comum, né, agirmos assim. Meio que já é até no automático, né? A gente faz isso até sem pensar. Mas nós precisamos entender que não é assim que Deus faz conosco. Isso não é porque Deus só olha o nosso interior e Ele não consegue ver o nosso pecado, não. Isso não é porque Deus compactua com o nosso pecado. Isso é porque Deus consegue nos ver além dele. Não que Ele não veja o nosso pecado. Ele nos vê. Deus, Ele tinha consciência que Zaqueu era alguém que realmente vivia em pecado. Mas Jesus também tinha consciência que Zaqueu era um filho de Deus, que ele tinha, sabe, a essência de Deus. Nós recebemos os rótulos, né, que o mundo, ao longo dos anos, né, pai, mãe, irmãos, amigos, coleguinhas, enfim, nos coloca. Às vezes de um simples apelido, né, há coisas que marcam a nossa vida, coisas que começam a gerar mudança na nossa essência, gerar mudança na nossa personalidade, no nosso caráter. Simples palavras que são lançadas, não tão simples, né, sobre nós temos facilidade de receber. E isso aí nos torna com dificuldade de receber as palavras que Deus tem dito ao nosso respeito. O fato de nós recebermos tantos rótulos e rotularmos tantas pessoas pelas suas falhas, pelos seus pecados, põe um peso, uma bagagem, sabe, uma capa, uma resistência nas pessoas, uma resistência em nós mesmos de receber aquilo que Deus tem dito que nós somos. E mais do que isso, aquilo que nós somos, não só porque Deus tem dito na palavra, mas porque nós somos imagem e semelhança desse Deus. Pai, mãe, né, quando tem filhos, é óbvio, né, para ser pai e mãe precisa ter filhos, né? E normalmente os filhos nascem parecidos com quem? Com seus pais, né? E ainda que não tenha uma aparência física dos seus pais, há algo que não tem como negar, o seu DNA. Não é? Tanto é que na dúvida aí de paternidade, qual é o exame? Vai ver se a cor dos olhos é igual ou se a cor do cabelo? Não. É feito um exame e o DNA não mente. E muitas vezes nós estamos tão cheios de rótulos, estamos tão cheios de peso, que nós esquecemos, né, de validar o nosso DNA. Nós temos um DNA celestial. Nós temos, sabe, a essência de Deus dentro de nós. Isso vai além dos rótulos, isso vai além do nosso pecado. Basta que nós venhamos validar isso, né? Basta que nós venhamos aceitar. Judicialmente, hoje os pais, né, que não aceitavam, não assumiam os filhos, diante do exame de DNA, judicialmente ele precisa aceitar, não é?
Se não for, né, por meios legais e a pessoa não for atrás, a pessoa tem o DNA da outra, mas não usufrui, não usa, né, vamos supor, da herança, seja lá do que for, né, dos direitos daquela pessoa. Não é verdade? Ah, sim, tem o DNA dela, mas o pai vive para lá, a mãe para lá, ninguém nunca foi atrás, eu também não tomei posse, não é? A mesma coisa acontece conosco. Quando nós, apesar de termos o DNA de Deus, né, quando nós não nos apossamos disso, quando nós não validamos isso em nossa vida, nós temos, isso é fato, né, é algo que já foi liberado sobre as nossas vidas, desde Adão, desde o fôlego que foi soprado lá, né, nós temos. Mas se nós não validamos, se nós não recebemos, se nós não usamos isso, nós acabamos aceitando só os rótulos que nos foi colocado, proposto. Quantos de nós temos dificuldade, né, de atender o chamado de Deus, de ouvir a voz de Deus, de viver tudo aquilo que Deus tem dito, né, que é para nós vivermos? Porque nós aceitamos os rótulos que foram colocados sobre nós. Nós falamos assim, eu não sei falar, como Moisés, né? Alguém que foi usado por Deus, né, para levar a libertação, uma nação, um povo inteiro, que vivia como escravo. A princípio, como é que ele se via? Como alguém que não sabia falar. Como alguém, um fugitivo, né? Alguém sem valor. Vou vivendo a vida aqui do jeitinho que dá, né? Tá bom, constituir uma família. Mas Deus tinha algo grande, poderoso, e ele não conseguia se ver. Ele se via como alguém incapaz. Mas como Deus o via? Esses dias no tal, né, nós ouvimos falar sobre Gideão, né? Como Deus mandou o anjo chegar a ele, o que o anjo disse a respeito dele? Quem ouviu aí as palavras do tal, quem estava lá, quem conhece essa passagem, todos aqui, em nome de Jesus, né? O que o anjo falou a respeito de Gideão? Que ele era forte, homem valente, né? Varão valoroso. Várias formas. E como ele se via? Não, eu sou o menor. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Será o que ele viveu? Né? Será o que né, com tudo que ele carregava, né? E estava ali, ó, só pesando nas costas dele. As guerras, os roubos, né? Tudo aquilo que ele sofria, os maus tratos, fazia ele se ver como alguém pequeno. Vou fazer aqui, né, tentar proporcionar alguma coisa para minha família aqui escondido. Se via como alguém fraco, alguém incapaz. Mas quando o Senhor mandou um anjo ter com ele, o anjo disse que ele era o quê? Era valente, era um varão valoroso, era um homem que tinha valor, trazendo para as palavras de hoje, né? Era alguém precioso. Deus via nele capacidade, sabe, de se levantar, de sair daquela sujeição, de sair daquele lugar, sabe, de alguém que estava sendo sugado, explorado, roubado, e se colocar, sabe, diante de Deus, diante do exército, diante do seu povo, como um guerreiro, também como um libertador, um general de exército. Mas não era assim que ele se via. Ele tinha o DNA de Deus, né? Ele era alguém que tinha esse potencial dado por Deus, mas ele se via, né, diante da situação que ele vivia, alguém oprimido. Faltava mais, né? O povo levar todo mundo como escravo, né? Ainda dar chicotada e colocar para trabalhar. Porque o mais ele já fazia, ele já vivia. Deus, ele conhece as nossas faltas e os nossos pecados. Deus, ele sabe, né, das limitações que nós carregamos, né? Que nós assumimos e tomamos para nós. Mas Deus, ele sabe do poder, né, que ele tem depositado em cada um de nós. Deus tem nos chamado, sabe, a fazer coisas grandes. Deus tem nos chamado a estar em lugares altos. E isso não é levando em conta ou olhando para o nosso pecado. Isso é olhando para o sopro dele que está sobre nós, para o poder dele, para a essência dele. É a essência de Deus.
É a essência de Deus Todo-Poderoso que está dentro de nós. E eu quero dizer para você, a essência de um Deus Todo-Poderoso está sobre cada homem, cada mulher que nós nos topamos, que nós nos encontramos, que passa por nós nas ruas. Muitos, né, não se dão conta do DNA que tem. Nós que estamos aqui muitas vezes, né, buscamos, lendo a palavra, estamos sempre aqui, estamos no culto, assistimos cultos, louvamos, adoramos o Senhor, não nos damos conta do DNA que nós temos. E ficamos muitas vezes, anos após anos, como Gideão, vivendo sob jugo, sendo roubados, vivendo como dá, né? Vamos ali, ó, só tentar colher alguma coisa para ver se a gente não morre de fome. Nos sujeitamos, né, às migalhas, sendo que Deus tem tudo para nós. Ele tem nos dado poder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. Isso que Deus tem dado, isso que Deus tem colocado, né, sobre os seus. Amém, gente? Lá em Jeremias 28:11 diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Quantas vezes nós nos limitamos, sabe, aos nossos pensamentos? Pensamentos enganosos, pensamentos que nos denigrem, pensamentos que nos oprimem, pensamentos que nos impedem de avançar, de crescer, de viver o melhor de Deus, de colher o melhor dessa terra. Porque nós nos submetemos aos nossos próprios pensamentos. Nós temos acesso aos pensamentos de Deus a nosso respeito. Nós temos acesso à palavra de Deus. Porque nós vivemos, sabe, acreditando mais nos rótulos que nos foi dado do que na verdade da palavra de Deus a nosso respeito. Nós tomamos para nós palavras enganosas. Nós tomamos para nós, sabe, rótulos mentirosos. E nós abrimos mão de tudo aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Se você não tem vivido, se você não tem usufruído, sabe, se você não tem se visto, sabe, como alguém que tem Deus dentro de si, que tem a essência de Deus, você está se vendo muito pequeno. Se você, sabe, se vê como Moisés, eu não sei falar, você está limitando Deus, né, as suas limitações. Você não está dando vazão à essência de Deus que está dentro de você para ser, sabe, instrumento e para viver, sabe, tudo que Deus tem para você viver. É triste perceber que, às vezes, esse nosso olhar sobre muitas pessoas, em alguns momentos da vida, esse olhar se torna o olhar de condenação, de desprezo. E quer saber mais? Às vezes, esse olhar não é só com as outras pessoas. Às vezes, nós temos esse olhar voltado para dentro de nós. Nos olhamos com desprezo, com menos-valia. Nós nos olhamos e nos vemos como alguém incapaz, como se só dependesse, né, da nossa capacidade humana e carnal. Nós esquecemos que temos um poder dentro de nós, né, que é sobrenatural. Realmente nós podemos todas as coisas, no literal da palavra, passar por aflições, passar por dificuldades, ser tão rotulado. Eu não sei vocês, né, mas eu já falei, né, que eu fui muito rotulada. Estou passando por um processo, né, até hoje, a gente não esquece, né, eu não tive amnésia, eu lembro, mas todos os dias, para me poder estar, para me poder cumprir o chamado, para me poder fazer a vontade de Deus, eu tenho que tomar para mim aquilo que Deus diz ao meu respeito. Porque se eu parar e der vazão à minha mente, ela me leva lá, aquelas palavras, aquelas vozes. Todos nós, né, temos a liberdade
e temos o direito de dizer não a tudo aquilo que é dito a nós ou a nosso respeito que vai contrário à palavra de Deus. Nós temos o direito, e mais do que isso, nós temos o dever, mas às vezes nós não usamos dele. E nos colocamos como pequenininhos, como os garfanhotos. Nós somos realmente bem pequenos diante da grandeza de Deus. Mas nós somos grandes o suficiente para vencer todas as lutas, todas as dificuldades, para se desvencilhar de todos os rótulos que o mundo nos colocou, pelo poder desse Deus enorme que habita em nós. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lá em Romanos 8, de 1 a 2, eu vou ler aqui para vocês, que parece que o tempo não para, e realmente não para, né, gente? Algo muito importante para que nós possamos viver isso tudo. Lá em Romanos 8, de 1 a 2, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Diz eu, confessei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Está lá em Salmos, gente, foi mal, desculpa aí. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Diz eu, confessei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. E lá em Romanos 8, 1 e 2 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, aleluias. Olha que coisa tremenda. Nós somos falhos, somos pecadores, mas a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos perdoa das nossas transgressões. Mas sabe o que nós fazemos? Não como o salmista, né? Nós não confessamos o nosso pecado. Muitas das vezes nós carregamos esse rótulo, carregamos as marcas do pecado e nós ocultamos, e nós escondemos. Nós entendemos que é pecado, nós reconhecemos que Deus é santo, que Ele habita em nós, que Ele deseja, sabe, a cada dia nos fazer vencedor. Mas qual é a nossa falha? Nós temos vergonha. E por conta do jugo, por conta do peso do rótulo, por conta do peso do pecado, nós nos ocultamos, nós escondemos. Achamos que é melhor ter uma vida de aparência. Ah, por quê? Porque com uma vida de aparência, muitos enganam até o profeta, né? Assim como Eliabe, né, se passou pelo que era escolhido diante de Samuel, não é? Vive de aparência. Eu quero te dizer que a aparência não te leva a viver tudo aquilo que Deus tem. A aparência não te leva a desfrutar do DNA de Deus, a tomar posse da herança que Deus deixou para todos nós. Rasgue, sabe, esses rótulos. Se liberte da aparência. Seja íntegro, seja inteiro diante de Deus. Seja sincera. Seja real diante de Deus. Confesse o seu pecado. Confesse diante dele as suas falhas. E abra mão desse jugo. Viva a liberdade que ele tem para nós. A Bíblia nos fala de um homem que ele até viu que tinha pecado, ele reconheceu o seu pecado, mas o orgulho, a vaidade, né, não permitiu que ele vivesse, sabe, a liberdade, que ele vivesse, sabe, o perdão, que ele usufruísse do perdão de Jesus. Eu quero te dizer que quando você esconde o seu pecado, quando você oculta o seu pecado, ele te leva à morte. Pecado que não é confessado, pecado que não é confessado não gera arrependimento, gera remorso, e remorso gera morte. Assim como Judas. Judas reconheceu que ele tinha falhado em ter vendido Jesus, mas ele não foi capaz, né, de assumir os seus irmãos de discipulado e falar: olha, foi mal, falei, de pedir perdão. Não sei como seria a história,
né? Eu sei da história que aconteceu. E isso aconteceu com ele. E com muitos outros. Não tiveram a humildade. Não quiseram viver o melhor de Deus. Não quiseram ser libertos, ser livres. Não conseguiram. O rótulo do pecado, a marca do pecado, foi maior para ele do que tudo que ele havia vivido com Jesus. Nós hoje temos a liberdade, nós temos hoje a oportunidade de fazer diferente. Lá em 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Basta que você nessa noite, sabe, disponha o seu coração a ele. Ele vê além do seu pecado. Ele te vê além das suas fraquezas. Ele consegue se ver em você. Ele consegue se ver em mim. E isso nos dá, sabe, o direito, sabe, de tomar posse do DNA. O olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, que nos abraça, que nos traz para perto. Ocorre uma troca de olhar, como ocorreu lá, né, com Zaqueu. E essa troca de olhar nos marca para sempre e nos faz repensar nossas atitudes. O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar quem realmente nós somos e, ao mesmo tempo, nos mostra o quanto somos amados por Ele. Você tem que realmente ver, sou falho, sou pecador, mas você tem que ver, sabe, o sangue de Jesus derramado naquela cruz por você. Você precisa ver esse sangue sobre a sua vida. E você precisa entender que você é amado, que você é capaz de vencer e de viver tudo aquilo que Ele tem para você. Quando o Senhor nos olha, Ele não vê somente nossos pecados, mas sim nossas virtudes. Aquilo que Ele, por amor, sonhou e criou em nós e está dentro de nós. Deus, Ele consegue ver além dos nossos pecados. Fala comigo, Deus, Ele me vê além dos meus pecados. Aleluia, glória a Deus. Comece a se olhar agora. Eu quero pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Estamos chegando à conclusão dessa palavra, mas eu quero que você feche os seus olhos. Que você comece a olhar para dentro de você. Que você comece, sabe, você está vendo aí, né? Suas faltas e seus pecados. Você está vendo aí que você é alguém que carece da misericórdia de Deus. Mas começa a olhar agora o poder de Deus sobre a sua vida. Começa a olhar agora o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado e que tem o poder de nos lavar, de nos redimir, de nos tornar alvos como a neve, de nos tornar aptos, sabe, a estar na presença de Deus, de estar apto a refletir a imagem de Deus, a refletir a grandeza de Deus, a viver o sobrenatural de Deus, a viver tudo aquilo que Deus, sabe, determinou para mim e para a sua vida, tudo aquilo que Ele já disponibilizou para que você vivesse. Tudo aquilo que Ele separou para que você pudesse fluir. Não deixe que o seu pecado te condene, porque Jesus Cristo, Ele morreu para te dar a libertação, para te redimir, para te dar o perdão. Abra a mão dos rótulos. Não importa os seus pecados, não importa tudo aquilo que você cometeu, ou a forma que as pessoas te olham, e o que as pessoas dizem ao teu respeito. O que importa agora é que você está diante dos olhos de um Deus Todo-Poderoso. É que você está agora debaixo do sangue de Jesus, do sangue de um Cordeiro sem defeito, de um sangue de um santo. E esse sangue santificado também te santifica, te purifica. Mas é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja confissão. É necessário que você deixe e que você aceite tudo aquilo
que Deus tem falado ao teu respeito, tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Jesus nos enxerga com um olhar de amor e de misericórdia. E quando chega em nossas vidas, derrama o seu precioso sangue, ou seja, a sua própria vida. Ele gera vida em nossas vidas. Verdadeiramente, Ele nos dá uma outra identidade. Ele não nos olha com um olhar corrompido. As nossas falhas, os nossos rótulos não corrompem o olhar de Jesus para nós. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa o lugar que você se encontra agora, não importa a sua condição, não importa, sabe, quantas pessoas te feriram. Você tem a oportunidade agora de se colocar de pé, não só fisicamente aqui, mas emocionalmente, espiritualmente. Você tem a oportunidade agora de receber essa palavra de Deus. Ele te formou, Ele te criou para ser sacerdote santo. Você é geração eleita. Você é alguém que é eleito, foi eleito por Deus, lavado, justificado pelo sangue de Jesus. Você tem direito a se assentar diante de Deus. Você tem direito de usufruir e se alimentar do alimento real. Abra mão de todo jugo. Receba o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. E viva o melhor de Deus. Viva tudo aquilo que Deus tem dito ao teu respeito. Em nome de Jesus. Amém?